4, ele fala de Jesus, um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E o que eu vou pregar para vocês aqui hoje, que eu vou ministrar ao teu coração, é justamente o que a mulher samaritana, o que está por trás dessa mulher samaritana, tá? O que está por trás da história da mulher samaritana, para que a gente possa entender algumas coisas importantes que me chamou bastante atenção, né? Porque o texto ele fala muito sobre o encontro de Jesus na fonte de Jacó e tudo mais, e fala sobre a questão de o Senhor procura verdadeiros adoradores, versículo 23, versículo 24, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e tal, e às vezes as pessoas só se atêm a apenas esses dois versículos, por exemplo, mas existe uma história por trás da história daquela mulher, existe algo por trás da vida daquela mulher. Vamos lá, João 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez à Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ponto. Somente até o versículo 13. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos esta noite, por este momento, por esse encontro, essa reunião, meu Deus, poderosa que o Senhor preparou para as nossas vidas. Que a tua palavra flua em nossos corações, que a tua palavra seja como um divisor de águas nas nossas vidas, para que possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor quer realizar em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, glória a Deus. Deixa aberto esse texto, Guilherme, por favor. A gente vai acompanhar aqui, preste bem atenção. A história é muito forte, a história da mulher samaritana. A história é muito rica, porque são 42 versículos, são 42 versículos falando justamente sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, esse encontro da mulher samaritana com Jesus. É interessante isso, né? Porque, veja que coisa linda, quando a Bíblia diz assim, quando os fariseus ouviam que Jesus batizava, Jesus voltando para Galileia, era necessário passar por Samaria. Veja que coisa linda isso. Era necessário Jesus passar por aquele lugar, por aquela cidade. Não há coincidência. Todos os lugares que Jesus precisou passar, que Jesus precisou entrar, não era uma mera coincidência, mas era necessário acontecer tudo aquilo. Era necessário ele estar naqueles ambientes. Ele está com aquelas pessoas, né, em qualquer que seja o vilarejo. Era necessário ele ter encontrado aquele cego Bartimeu, era necessário ele ter encontrado aquele homem no tanque de Betesda, era necessário ele ter encontrado aquela mulher que tinha um fluxo, aquela mulher do fluxo de sangue, era necessário ele encontrar com aquela mulher que foi pega em adultério. Então, não era uma coincidência, não foi por um acaso, Jesus simplesmente está passando por aqui, vai acontecer algo, não. Havia Jesus queria ter um encontro com aquelas pessoas, porque ele sabia da necessidade das pessoas. Ele sabe da minha, ele sabe da tua necessidade. As nossas necessidades, nós não temos uma necessidade apenas, nós temos várias necessidades, obviamente. As nossas necessidades, quando nós colocamos diante do Senhor, a resolução dessas situações, desses problemas, dessas situações que nós vivenciamos nas nossas vidas, se torna menos dolorosa, se torna menos desgastante. E aí era necessário Jesus passar por Samaria. Eu quero relembrar você aqui, o
que eu quero pregar para você aqui é o que está por trás da história da mulher samaritana. A minha vida, a tua vida, a vida de cada um de nós aqui, antes de você ser o que você é hoje, existe uma história por trás de você. Existe uma história. Antes de eu ser pastor Deilson, existe uma história por trás de mim. Existe uma história. Antes de você ser gerente, antes de você ser bancário, antes de você ser pedagogo, antes de você ser empresário, existe uma história antes de você ser músico, independente de qual seja, de quem você seja, existe uma história por trás de você que trouxe você até onde você está hoje. E era exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Existe uma história por trás daquela mulher samaritana. Jesus chega na cidade e Jesus vai até um local, ele precisava sentar, ele precisava descansar, porque a caminhada, a jornada de trabalho havia sido grande e intensa, e Jesus não parava praticamente um minuto sequer. O descanso praticamente não havia, né? E ele precisava, obviamente, não se relata muitas vezes Jesus descansando, mas claro que Jesus descansava, porque Jesus fazia muito bem a administração do seu tempo. E aí, Jesus ele precisava sentar, descansar, e ele vai até um local, e não era por um acaso que ele foi até aquela fonte também, não era por um acaso. Por isso que mais uma vez eu repito para vocês, não é por um acaso que você está aqui, não é por um acaso que você serve ao Senhor, não é por um acaso que o Senhor trouxe você até a casa do Senhor, não é por um acaso, não é por um acaso. Durante muitos anos, eu ficava me machucando, quando às vezes eu ia para alguma reunião, eu ia às vezes até na própria igreja, às vezes, e não vinha uma quantidade de pessoas que era interessante vir. E depois de um tempo, o Senhor ministrou meu coração falando assim, as pessoas que vieram foram as pessoas que eram as pessoas necessárias para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquele encontro. Eram as pessoas que precisavam escutar aquela mensagem, aquela palavra. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, aquilo aumentou a minha responsabilidade de poder entregar tudo aquilo que eu tinha que entregar, aquilo que eu preparei para entregar. Porque eu confesso a vocês que durante muitos anos da minha vida, o que acontecia? Às vezes eu chegava na igreja para pregar, isso no início do meu ministério, e quando eu não via algumas pessoas na igreja, eu falava, não vou pregar essa palavra, não vou mudar a palavra, vou mudar a mensagem, eu não vou entregar certa mensagem aqui. E depois eu ficava me machucando dentro de casa, eu ficava me cobrando dentro de casa. Eu não, era o Senhor, né? Por que você não fez o que eu mandei? Por que você não falou o que eu mandei você falar? Amanhã é outro dia, e se amanhã você não estiver vivo? Né? E eu ficava pensando depois, eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu ficava, chega domingo, chega domingo, chega domingo, chega domingo. Chegasse logo o outro domingo para que eu pudesse agora entregar aquela mensagem. Sabe o que acontecia? Eu esquecia qual era a mensagem. Muitas vezes isso aconteceu comigo, de eu ter esquecido qual era a mensagem, porque a mensagem não era para o domingo seguinte, a mensagem era para o domingo anterior, para o domingo seguinte já era uma outra mensagem, já era uma outra coisa, já era algo diferente que Deus queria ministrar para a vida daquelas pessoas. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi o seguinte, que ontem nós estávamos aqui na consagração, e eu comentei isso com Leonilda, independente da quantidade de pessoas que esteja, nós que estamos à frente, nós precisamos entregar o nosso melhor, nós precisamos entregar tudo aquilo que o Senhor nos mandou entregar, porque tudo isso era para aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que vieram buscar, aquelas pessoas, e eu não tenho o direito de me decepcionar, eu não tenho o direito de tentar até me justificar, não, eu tenho que entregar, eu tenho que dizer, olha, o que o Senhor mandou pregar aqui, vou pregar e vou ministrar e tenho que falar mesmo, porque esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Jesus ele encontra com aquela mulher, ele vai sentar naquela fonte, e era interessante porque aquela fonte, quando aquela mulher foi buscar a água, no versículo 7 diz assim, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase a hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Aquela cidade, aquele percurso, aquele trecho, aquela cidade de Sicá, era um trecho violento, de assaltantes. Então, meio-dia, sol escaldante. Aquele horário que aquela mulher saía para ir buscar água, era um horário em que, estrategicamente, ela já utilizou para que ela não fosse vista pelos homens, ela não fosse vista por algumas pessoas. Então, estrategicamente, ela saía naquele horário, porque era um horário que ela não iria ter contato com ninguém,
possivelmente poucas pessoas, ou talvez só algumas outras mulheres, e era um horário que talvez, assim, teoricamente, já que era um trecho violento, um trecho de assaltantes, né? Talvez na cabeça dos assaltantes, meio-dia ninguém vai passar por aqui, então não tem lógica, ninguém está ali de guarda esperando alguém para assaltar. Então o que acontece? Aquela mulher, estrategicamente, ela ia meio-dia buscar aquela água, exatamente na hora em que Jesus estava sentado na fonte, descansando. É quando acontece ali um encontro, é quando acontece aquele momento. Quem era aquela mulher samaritana? Possivelmente uma mulher que carregava algumas dores, carregava algumas fraturas emocionais na sua vida. Possivelmente uma mulher que carregava alguns medos, alguns traumas. Possivelmente uma mulher que estava marcada pela intolerância. Possivelmente uma mulher, intolerância religiosa inclusive. Possivelmente uma mulher que estava ali marcada pela dor de um passado de acusação, um passado de acusação, de medo, de alguém que estava criticando. Quem era aquela mulher? Aquela mulher era alguém que carregava dentro dela uma necessidade, um desejo de mudar 3 coisas importantes. O que aquela mulher buscava? Existiam 3 coisas que aquela mulher buscava na vida dela para saciar a sede dela. Presta bem atenção nisso. Existiam 3 coisas que aquela mulher buscava para saciar a sede dela, para curar a dor, para transformar a sua vida, para fazê-la sair daquela situação caótica ao qual ela vivia e fazer dela sair daquela situação de acusação, de uma mulher que não tinha voz, que não tinha vez, de uma mulher que não era bem vista no meio da sociedade, no meio das pessoas ao qual ela vivia. Por quê? Porque era uma mulher que ela tinha alguns maridos. Uma mulher que tinha alguns maridos. Existiam 3 coisas que aquela mulher buscava para ela sarar a sua dor. Ela buscava a cura espiritual, ela tinha sede, a sede espiritual, a sede espiritual, a sede física e a sede emocional. Eram 3 coisas que aquela mulher buscava para curar, para aliviar a dor que ela carregava dentro dela. Ela precisava curar a dor física, saciar a sede física, ou seja, com água. Ela ia buscar água todos os dias naquela fonte, para que ela bebesse aquela água e ela pudesse se saciar fisicamente. Ela se saciar fisicamente, bebendo aquela água daquela fonte de Jacó. Ela precisava saciar a sua sede espiritual, porque ela estava esperando o Messias. Ela mesma declara: eu sei que o Messias há de vir e vai nos explicar tudo o que você está dizendo. Ela não conseguiu ter a sensibilidade para entender que era Jesus que estava ali do lado dela. A vida espiritual dela estava destruída. A vida espiritual daquela mulher estava debilitada. E ela precisava restaurar a sua vida espiritual. E por não estar com a sua vida espiritual organizada e estruturada, ela não consegue ter a sensibilidade para perceber que o Messias estava ali ao lado dela, conversando com ela, dialogando com ela, instruindo ela, dando suprimentos para ela. Ela não consegue perceber isso. Olha o que a palavra diz. Jesus, quando a mulher chega, Jesus diz assim: disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber a mim água, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, isso estava claro de uma intolerância que havia entre o povo judeu e o povo samaritano. Imagine o quanto que aquela mulher era criticada, era julgada, era discriminada. Imagine o quanto que aquela mulher sofria, era desvalorizada. Então, aquela mulher samaritana, ela carregava todas essas dores na sua vida. Todas essas fraturas que fizeram daquela mulher viver escondida, viver acuada, viver com medo, viver carregando ali um sofrimento que ela não sabia para onde isso ia acabar. E aí naquele momento ela diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus diz: olha, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus estava ali se apresentando para aquela mulher e dando oportunidade para que aquela mulher conhecesse o Cristo. Mas havia uma insensibilidade, uma religiosidade, havia um bloqueio na vida daquela mulher que a impediu dela conseguir perceber que quem estava ali diante dela era Jesus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Aquela mulher, diante de todas as dores que ela carregava na sua vida, fez com que escamas estivessem nos seus olhos, ela não conseguisse enxergar Jesus.
de forma espiritual, que ela não conseguisse ter a sensibilidade, as marcas e as dores que estavam no seu corpo, na sua alma, impediu com que ela conseguisse perceber que era Jesus que estava diante dela, oferecendo a ela, dando a ela a oportunidade da história dela começar a mudar. O que acontece com muita gente hoje, quando você prega, você fala a palavra, você ministra, você mostra para a pessoa o quanto que aquela pessoa, diante da história dela, diante do que ela vem fazendo, diante do seu histórico, consequências ruins podem vir sobre a sua vida, para onde é que ela vai, e mostra o plano da salvação, e fala, e a pessoa simplesmente diz, não, escamas nos olhos, a pessoa está insensível, a pessoa não está conseguindo perceber. Aquela mulher estava buscando saciar na sua vida a sede física, que era tomar a água da fonte de Jacó, ao qual ela conseguia fazer todos os dias, porque ela tomava água hoje, mas amanhã ela tinha que tomar de novo. Não era o suficiente para a vida dela, não era. É o que acontece hoje com muita gente. Às vezes tem muitas pessoas que estão precisando de muitos estímulos para ter prazer. Por isso que você vê hoje muitos jovens precisando de muitos estímulos. É o estímulo da droga, é o estímulo do álcool, é o estímulo da prostituição, é o estímulo das festas e mais festas. São muitos estímulos para sentir migalhas de prazer, para dizer eu estou vivo, mas na verdade está um buraco dentro do seu coração, um buraco na sua alma, porque eles estão suprindo uma sede, mas eles não estão conseguindo suprir a sede espiritual, eles não estão conseguindo suprir inclusive a sede emocional. Entende isso? Então aquela mulher, ela supria a sede física, ela bebia a água, mas ela precisava suprir uma outra sede, que era a sede espiritual. A sede espiritual que podia moldar toda a sua história. O que acontece aqui mais na frente? Olha o que a palavra do Senhor diz. Se você conhecesse bem quem é que está te pedindo, conheceres o dom de Deus, ela não conhecia, havia uma ignorância, porque ela não conhecia o dom de Deus. Ela não conseguiu ter essa sensibilidade. Porque quando nós não temos essa sensibilidade espiritual, nós de fato perdemos grandes e importantes oportunidades. Por quê? Porque nós temos medo. O medo. O que o nosso cérebro faz? Ele coloca medo, ele coloca pavor para nós tomarmos decisões novas. Entregar nossa vida para Jesus, dizer sim para o Senhor é uma decisão nova, é uma decisão ousada. É uma decisão que requer coragem, é uma decisão que requer ousadia, que requer uma determinação, que requer alguém que vai abrir mão de algumas coisas para agora começar a viver algo novo na sua vida. Alguém que vai dizer assim, é como se você estivesse diante de uma porta e você não sabe o que é que tem do outro lado, e você vai dizer assim, mas é o Senhor falando para você assim, vai porque eu me responsabilizo por você, e você ainda assim fica, não, eu não sei o que tem do outro lado da porta, você fica com medo. É isso que acontece com muitas pessoas quando elas não querem viver essa experiência espiritual na sua vida. E aí, olha que coisa linda acontece aqui. Jesus diz, olha, preste atenção, aquela mulher, quando ele diz para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo, você daria de beber, você pediria a ele de beber, ele te daria água viva, água da vida, água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, o poço é fundo, onde tens água viva? Preste atenção, a dúvida estava no coração daquela mulher. É normal, quando a gente não tem uma experiência, quando a gente nunca teve uma experiência com o Senhor, a dúvida sempre vai tomar conta do nosso coração e tentar nos atrapalhar nas nossas decisões. É justamente a porta, o que é que tem do outro lado da porta? Eu não sei, então eu não vou. Eu vou ficar por aqui, eu vou ficar me machucando aqui, eu vou ficar aqui passando por algumas situações, por alguns apertos, mas eu não vou até alguém ir na minha frente, alguém abrir e de repente clarear alguma coisa para mim. E foi mais ou menos isso que estava acontecendo com aquela mulher. Ela sabia que havia uma necessidade dela curar a sua sede espiritual, mas havia uma resistência para se permitir realmente olhar de uma forma sensível aquele homem e falar assim, ele só pode ser o Cristo, ele só pode ser o Messias que há de vir. Mas aí Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, começa a acontecer algumas outras coisas, porque começa a haver um diálogo, e daquele diálogo é quando Jesus vai acessando o coração daquela mulher para mostrar uma outra coisa para aquela mulher, que além da sede física,
além da sede espiritual, ela precisava curar a sede emocional. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você agora. A sede emocional que aquela mulher precisava curar, precisava tratar na sua vida, era tão intensa. Sabe o que estava acontecendo? Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz assim: disse-lhe a mulher do versículo 15, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Aí Jesus fala, então tá bom, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha o que Jesus está dizendo. Ok, mas vai lá, porque eu não vou fazer somente por você, vou fazer também pelo teu marido. Jesus queria, o pecado foi revelado, obviamente, mas não foi escandalizado, não houve escândalo. Jesus não gritou para todo mundo e disse, olha essa mulher aqui, que tem vários maridos aqui e tal, vem cá todo mundo, vem. Os discípulos já tinham chegado, os discípulos já estavam lá, já tinham voltado de comprar o alimento na feira. E Jesus simplesmente olhou para aquela mulher e disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela diz assim, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Preste atenção. Por que Jesus precisava curar a sede física, sede espiritual, que era o que aquela mulher buscava? Ela não conseguia compreender que havia uma sede emocional que precisava ser curada, que precisava ser tratada. O que acontece quando nós estamos feridos emocionalmente? Uma pessoa que está ferida emocionalmente, ela pode tentar suprir essa necessidade emocional de diversas formas, inclusive como aquela mulher fez com outros maridos, suprindo a necessidade emocional a partir da área sexual, a partir da pornografia, a partir dos vícios, vício das drogas, vício do álcool, a partir do vício dos jogos. São maneiras de suprir a carência emocional, a deficiência emocional. Uma carência emocional que acontece com a pessoa quando ela está precisando, quando ela está em uma crise, por exemplo, é a pessoa ser compulsiva em comer, compulsiva em comprar. Compra, ou come e vomita, come e não se sacia, nunca se sacia. Compra e nunca usa aquilo que comprou. É uma carência emocional. Está precisando ser sarada, ser curada. E aquela mulher, na verdade, qual foi o comportamento dela? Foi buscar maridos para tentar suprir essa dor emocional que ela carregava. Essa dor emocional, ela não foi gerada, ela não foi instalada na vida dela já quando adulta, ela foi instalada, eu falo sempre isso aqui, ela foi instalada quando ela ainda era na infância, possivelmente por falta de presença paterna, possivelmente por falta de acolhimento paterno, possivelmente por falta de instrução paterna, gerou essa fratura na vida dessa mulher. Então aquela mulher carregava três dores na vida dela. Ela estava carente, ela estava debilitada e precisava ser curada espiritualmente, fisicamente. Eram as 3 sedes que ela precisava sarar na sua vida: a sede espiritual, a sede física e a sede emocional. É muito sério, é muito doloroso quando você vê alguém que emocionalmente está fragilizada. Uma pessoa emocionalmente fragilizada é uma pessoa que ela pode ter comportamentos agressivos, comportamentos que se tornam vícios ao ponto dela se machucar e dela machucar outras pessoas também, inclusive. É muito sério isso, é muito sério. Alguém um dia perguntou para mim assim: pastor, por que o senhor quer ser pastor? Por que o senhor quer ser psicólogo? O senhor já não é pastor? Eu digo, mas pastor não é psicólogo. É completamente diferente, irmãos. Eu converso com alguns professores, às vezes os professores falam assim para mim: eu sou quase um psicólogo. É nada, meu irmão. Você não imagina o que é ser um psicólogo, você não imagina qual é a visão, você não imagina qual é a perspectiva de um psicólogo, qual é a leitura, como é a maneira dele olhar para as pessoas. Você não imagina. É completamente diferente. Completamente diferente. Por que eu me tornei psicólogo? Eu me tornei psicólogo justamente para poder entender melhor as pessoas.
para poder olhar para as pessoas e entender que muitas vezes não é só espiritual, mas tem um lado emocional, tem um lado racional que precisa ser olhado, precisa ser entendido, precisa ser compreendido, precisa ser estudado. Uma pessoa que está debilitada emocionalmente, ela pode estar na igreja 24 horas por dia, mas se ela estiver doente emocionalmente, ela vai continuar com problemas, ela vai continuar ferida e ferindo outras pessoas. Ela vai continuar doente e adoecendo outras pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, minimamente que seja. É um conjunto. Tem que estar alinhado, todos os três, físico, emocional e espiritual, tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, um vai sofrer. Um vai sofrer. Um vai sofrer. É muito sério isso, é muito importante a gente ter essa compreensão a respeito disso. Quem está aqui comigo já há um bom tempo, nós passamos um bom tempo numa caminhada, 9 anos mais ou menos, em que a nossa visão praticamente era que tudo que acontecia era demônio, era demônio, era demônio, quando nós estávamos no ministério anterior. Vocês lembram muito bem disso. A falta do conhecimento faz a gente sempre enxergar dessa forma. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque impede que a gente consiga ter um outro olhar e tratar de uma forma diferente. Que a gente consiga olhar e tratar de uma forma muito mais humana, muito mais justa. Não estou desmerecendo e dizendo que não pode ser, entenda muito bem, mas é preciso você ter o conhecimento sobre as áreas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Era a situação daquela mulher. O que estava por trás daquela mulher? Antes de eu olhar para cada um de vocês, hoje a minha visão para cada um de vocês é completamente diferente. Antes de eu olhar para cada um de vocês, para aquilo que vocês trazem para mim, para aquilo que vocês apresentam para mim hoje, eu olho sempre para a história, o que está por trás desse comportamento, o que está por trás dessa história, o que está por trás dessa fala, o que está por trás dessa história dessa pessoa que trouxe essa pessoa até aqui. E isso me impede de julgar, isso me impede de criticar. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para criticar você? Quantos de vocês aqui, talvez principalmente daqueles que vieram de outros ministérios, em algum momento da sua vida não foi ferido no ministério, não foi ferido em uma igreja, por conta de uma palavra, por conta de uma atitude, por conta de uma ação? Muitos, provavelmente, muitos. Então aquela mulher carregava isso dentro dela. E Jesus olha para aquela mulher e Jesus está dando para ela a oportunidade de agora ela rever completamente a sua história e começar a virar essa página. Traz agora o teu marido. Eu não tenho, mas esse que você tem, pois já tiveste 5 maridos, o que agora tens, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, não é o teu marido. Era mais uma tentativa de tentar suprir a sua carência emocional. Preste atenção. Talvez você possa estar vivendo um pouco disso em algum momento, não no contexto como em busca de alguma aventura nesse sentido, mas talvez em um outro contexto. Talvez num contexto de desequilibrado financeiramente, talvez num contexto de algum vício de que você não consegue se livrar de jeito nenhum. Talvez num outro contexto. Até quando? Até quando? E achar normal isso, Todo excesso, ele esconde uma falta. Preste atenção nisso. Fique esperto em relação a isso. Tudo que hoje está em excesso na tua vida, isso tem por trás uma falta. Um dia houve uma falta na tua vida e hoje você quer ter em excesso, porque essa fratura você tem carregado na tua vida ao longo da tua história. Você não ressignificou, você não tratou isso, você não trabalhou isso. Até quando? Até quando? E isso vai gerando um sofrimento e você muitas vezes vai mascarando. O que é mascarar? É você colocar é você esconder. Quando você poderia dizer com humildade, com verdade, com coragem, você dizer assim: eu quero ser curado, eu quero ser tratado. Eu recebi uma mensagem esses dias, um áudio de uma pessoa falando para assim: pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero ser liberta, eu quero mudar minha história, eu não quero mais carregar isso, eu não quero. Eu digo amém.
Então vamos se ajudar. É verdade, coragem e humildade para que você olhe para trás e você diga assim: eu não quero mais carregar esse sofrimento, essa dor que está me machucando. Quando Jesus olha para aquela mulher e Jesus ministra o coração daquela mulher, e Jesus começa a invadir o coração daquela mulher, falando daquela mulher quem ele era, acontece um negócio poderoso na vida daquela mulher. A cabeça daquela mulher, eu acredito que a cabeça da mulher explodiu. Puf, esse é o Cristo. Ela saiu correndo, ela saiu pela aldeia, saiu pelo povoado, pelos lugares onde ela morava. Ela começou a falar, ela disse: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito, poderia ser este o Cristo? Versículo 29, saíram da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa maravilhosa, aquela mulher se tornou ali a primeira missionária, a primeira mulher a abrir a boca e falar de Jesus para uma multidão de outras pessoas que estavam ali. Ela teve uma coragem dentro dela, um gigante acordou dentro dela, quando ela era, que a mulher não tinha vez, a mulher não tinha oportunidade, mas ela abriu a boca e ela disse: não, ele me visitou, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar, eu não vou ter medo de falar. E saiu falando para todas as pessoas que ela via no meio do caminho: pode ser esse o Cristo, venham. Começou a cura na vida daquela mulher, começou a transformação na vida daquela mulher. E as pessoas saíram correndo e foram ver Jesus, e começou ali um mover, e as pessoas disseram assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Aleluias. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Deixa eu sentar aqui e dizer para você. Preste atenção, olha para mim. O teu testemunho pode curar a vida de muita gente. O teu testemunho vai curar a vida de muita gente. O que eu falei aqui para vocês e ter dito para vocês que alguns anos atrás eu era assim, eu era acolá, eu ficava muitas vezes me privando de falar algumas coisas, quando o Senhor disse para mim assim: o teu testemunho, não tenha medo, ele vai curar a vida de muita gente. Eu não tenho medo de falar aquilo que Deus fez na minha vida. Todo domingo eu vou trazer algo do que Deus me curou, do que Deus me tratou, porque eu quero que haja cura sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Talvez você está se prendendo aí: não vou fazer, não vou mudar, não vou expor o meu erro, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que está desagradando ao Senhor, com medo, com isso, com aquilo outro. Enquanto você está se privando, se guardando, se prendendo, tem pessoas que estão morrendo porque você não está abrindo a tua boca para testemunhar. Tem pessoas que estão morrendo porque você não está falando da cura que o Senhor realizou na tua vida. Aquela mulher saiu e abriu a boca e disse para os quatro cantos: eu vou testemunhar do que esse homem fez por mim. Ela não teve medo, ela criou coragem e fez, e mudou tudo, Ela curou a sede física, ela curou a sede espiritual e ela curou a sede emocional. São as três coisas importantes nas nossas vidas que nós precisamos trabalhar diariamente. Onde é que está a falta em você? É a espiritual? É a física? Ou é a emocional? Talvez você esteja se saciando, esteja muito saciado com a sede física. Não falta nada. Tem gente que chega para mim para dizer assim: não falta nada dentro de casa, está suprido. As despensas estão cheias, está muito maravilha. Mas está faltando talvez o afeto com a esposa, mas está faltando muitas vezes o carinho com os filhos, mas está faltando muitas vezes o diálogo, a presença. Prefere muitas vezes, estar mais com as pessoas lá fora do que com a família. Mas está faltando talvez o contato, o cuidado, o amor. Mas talvez está faltando mais oração, mais leitura da palavra. Mas está tudo suprido dentro de casa, contas estão pagas, mas talvez não tem mais vida no altar. Não tem vida no altar. Você está se enganando. Você precisa suprir essas três sedes. Você precisa suprir. A engrenagem precisa estar assim, está sincronizado. Você pode estar com a tua vida física maravilhosa, vendendo saúde. Eu fui no médico há uns dias atrás e pedi para fazer todo um check-up geral. O médico fez: rapaz, está tudo maravilhosamente bem, está tudo a mais do que o normal. Eu falei: glória a Deus. Mas não é só isso, preciso olhar para tudo.
Como é que eu estou como pai? Como é que eu estou como filho? Como é que eu estou como marido? Como é que eu estou como minha vida espiritual? Como é que eu estou como... Eu preciso olhar para tudo. É um conjunto. Porque senão vai ficar capenga. Vai ficar capenga. A nossa vida é um conjunto. Vida, saúde física, espiritual e emocional. Olhe para a tua vida hoje. Em nome de Jesus. E fala igual com aquela samaritana: Senhor, eu quero receber essa oportunidade de realmente reorganizar o que está desorganizado na minha vida. E com coragem, com verdade e com humildade, eu quero ter esse encontro com o Senhor. Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, é para nós, que já somos crentes há 10, a 15, a 20, a 30 anos. É para nós. É para nós que a gente às vezes acha que já sabe de tudo, ou já acha que já está. Não, é para nós, todos os dias, a gente tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. É tirar um ferrugemzinho, porque o ferrugem, quando vem, ele faz uma bagunça na nossa vida. Qual é a sede que você quer suprir hoje na tua vida? Que você quer curar? Fique de pé, querido. Fique de pé. É o momento de você e Deus agora. É o momento de você e Deus. Eu apenas sou um instrumento aqui nas mãos do Senhor. Um instrumento. Eu queria que você, do fundo do teu coração, com toda a coragem, dissesse para você mesmo agora: qual é a sede que você precisa suprir na tua vida? É a física? É a espiritual?